Todo mundo conhece a história de Eloá, mas quase ninguém sabe que o irmão mais velho dela, o homem que carregou esse sobrenome a vida inteira, nem é filho do mesmo pai. E mais, aos 7 anos, ele foi tirado do próprio pai biológico e levado para o outro lado do país sem que esse pai soubesse para onde. Décadas depois, esse menino virou tenente de uma das tropas mais temidas do Brasil. E há poucos dias foi baleado na cabeça em plena luz do dia. Hoje eu vou te contar a história que fica escondida atrás do nome Pimentel. A história de Ronixon. Antes de Eloá existir, antes do nome Pimentel virar sinônimo de tragédia nacional, já existia uma família. Ana Cristina era casada com um comerciante chamado Ronaldo. Desse casamento nasceu um menino, Ronixon. A separação, segundo o próprio pai contou anos depois, foi tranquila. Ele assumiu a pensão do filho, fez tudo dentro da lei. O que ele não sabia era que Ana Cristina já vivia outro relacionamento com um cabo da Polícia Militar de Alagoas chamado Everaldo. E foi com esse homem, não com o pai de Ronixon, que ela teria depois uma segunda filha, Eloá. Em 1993, Everaldo precisou desaparecer. Ele tinha sido condenado por participação na morte de um delegado e de seu motorista e fugiu antes de ser preso. Atravessou o Brasil de carro, de Alagoas até São Paulo. No banco da frente, Ana Cristina, com a bebê Eloá no colo. No banco de trás, um menino de 7 anos, Ronixon. O pai biológico só descobriu o que tinha acontecido anos depois, quando o caso de Eloá explodiu na televisão nacional. Foi assim, segundo ele contou à imprensa, que conseguiu saber onde o próprio filho estava morando, pelas câmeras de TV cobrindo o sequestro da irmã que ele nem sabia que existia. Ronixon cresceu em Santo André usando um sobrenome que não era originalmente o dele, sendo criado pelo padrasto, o ex-cabo foragido, como se fosse seu próprio pai. Cresceu como irmão mais velho de Eloá. E foi exatamente esse vínculo, não de sangue total, mas de criação, de casa, de infância dividida, que o colocou no centro de uma das tragédias mais transmitidas da história do jornalismo brasileiro. Mas quem era esse padrasto que criou Ronixon como filho? Everaldo Pereira dos Santos tinha sido cabo da Polícia Militar de Alagoas e, segundo a Justiça, fazia parte de um grupo investigado por execuções dentro da própria corporação. Foi justamente por isso que ele precisou fugir em 1993, condenado pela morte de um delegado e do motorista dele. Esse era o homem que, na prática, criou o garoto. Por 15 anos, essa família viveu em silêncio em Santo André, sem que ninguém soubesse do passado em Alagoas. O destino virou notícia nacional só em outubro de 2008, quando Eloá, então com 15 anos, foi mantida refém por mais de 100 horas pelo ex-namorado Lindenberg Alves, dentro do próprio apartamento onde morava. O caso foi acompanhado ao vivo por praticamente todas as emissoras do país. Terminou com a intervenção do GATE e, no fim, com Eloá baleada na cabeça. Foi Ronixon quem deu a notícia para o pai. Não foi a polícia, não foi a imprensa. Foi ele que telefonou avisando que a irmã tinha sido atingida. Pouco tempo depois, ainda em meio à comoção nacional, as próprias câmeras de TV que cobriam o caso acabaram revelando, sem querer, o paradeiro de Everaldo, foragido havia 15 anos. E, junto com isso, o paradeiro do próprio Ronixon, que o pai biológico em Alagoas só conseguiu localizar daquele jeito, vendo o filho pela televisão. Mas antes de virar símbolo de luto, Ronixon construiu uma carreira sozinho, longe das câmeras. Em 2006, ainda muito jovem, ele entrou para a Marinha do Brasil como fuzileiro naval. Foram 3 anos de farda, disciplina e treinamento pesado, longe de qualquer holofote, uma formação conhecida por ser uma das mais exigentes fisicamente entre as Forças Armadas brasileiras. Em 2009, um ano depois da morte da irmã, ele trocou a Marinha pela Polícia Militar de São Paulo, entrando como soldado. A escolha não foi por acaso.
Quem perde alguém da forma como ele perdeu Eloá, muitas vezes escolhe vestir um uniforme para tentar dar sentido à dor. Ao longo dos anos seguintes, Honickson passou por unidades de patrulhamento da Força Tática, somando cerca de 7 anos de experiência em policiamento de rua, em bairros considerados de alto risco da capital paulista. Foi um período de base, de aprendizado nas ruas, antes de qualquer salto na carreira. Em 2015, deu esse salto. Ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, uma das mais tradicionais do país na formação de oficiais. Lá, deixou de ser soldado e passou a integrar o quadro de oficiais da corporação. E em 2019, chegou onde poucos chegam. O 1º Batalhão de Polícia de Choque, a temida Rota, uma das tropas de elite mais conhecidas e mais respeitadas do país, responsável por ações táticas de alto risco em todo o estado de São Paulo. Hoje, ele ostenta a patente de 1º tenente. Décadas depois de ser o menino levado no banco de trás de um carro em fuga, sem saber para onde estava indo, Honickson virou o homem treinado para enfrentar o perigo de frente, voluntariamente, todos os dias. No último sábado, esse mesmo tenente foi flagrado por câmeras de segurança em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Estava a paisana, numa motocicleta, parado num semáforo na Avenida Goiás, voltando de um treino de crossfit. Segundos depois, 2 homens em outra moto se aproximaram. Os disparos foram diretos, sem aviso, sem chance de reação. A polícia já trabalha com a hipótese de execução. O governador de São Paulo chegou a se manifestar publicamente, dizendo acreditar que os criminosos seguiram o tenente, se aproximaram sem anunciar um assalto e atiraram a queima-roupa. Nada foi levado da vítima, nem celular, nem moto, nem qualquer pertence. O que reforça, segundo as autoridades, que o objetivo era matar, não roubar. As imagens do sistema de monitoramento da cidade ajudaram a reconstruir o que aconteceu antes mesmo dos tiros. Outra câmera, instalada perto da academia onde Honickson treinava, mostra um homem numa moto vermelha esperando a chegada de um carro branco. Ele entra nesse carro por alguns minutos, depois sai, veste um capacete e segue para o ponto do ataque. Para os investigadores, essa movimentação indica que o tenente foi monitorado antes de ser baleado. Não foi um encontro por acaso. Honickson foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado ao Hospital Mário Covas, em Santo André, o mesmo hospital que 18 anos antes recebeu sua irmã Eloá depois dos disparos de Lindenberg. A rota de fuga também já foi mapeada. As câmeras do sistema Smart Sampa acompanharam o deslocamento dos suspeitos até a comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital, onde a motocicleta usada no crime foi abandonada e depois passou por perícia em busca de digitais e vestígios biológicos. Dali, os atiradores teriam fugido a pé, dificultando ainda mais o rastreamento. Até a segunda-feira seguinte ao crime, 2 homens, de 40 e 52 anos, já tinham sido presos temporariamente, suspeitos de dar apoio logístico à ação, com um deles confessando participação à polícia. Um terceiro homem, de 24 anos, chegou a se apresentar à polícia acompanhando um dos detidos, mas não foi preso, embora seja considerado peça importante para identificar outros envolvidos. Os 2 homens que efetivamente atiraram, porém, seguem foragidos até hoje. E é sobre isso que ninguém te contou direito até agora. Muita gente espalhou por aí que o tenente não resistiu. Isso não é verdade. Honickson passou por uma cirurgia neurológica de emergência logo após dar entrada no hospital. Segundo a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública, ele segue internado na UTI, em estado gravíssimo, porém estável, sob monitoramento neurológico contínuo. Gravíssimo, estável. As 2 palavras que resumem o momento em que a família Pimentel vive agora, entre o medo de perder mais um e a esperança de que, dessa vez, a história termine diferente. A própria Polícia Militar tratou o episódio como um ataque que vai além de um único homem. Em nota, a corporação classificou o crime como uma agressão à instituição,
afirmando que está acompanhando de perto a recuperação do tenente e dando suporte à família, inclusive presencialmente no hospital. Vale lembrar que essa mesma família já tinha voltado ao centro das atenções poucos meses antes do ataque, quando participou de um documentário sobre o caso de Eloá, relembrando os detalhes daquele outubro de 2008. No filme, o próprio Ronixon, já como policial, fez questão de deixar um recado: que o nome da irmã siga lembrado como símbolo de inocência, e não o do criminoso. Ironicamente, poucos meses depois desse desabafo, foi ele quem precisou lutar pela própria vida. Esse é o lado da história que os documentários não contam. O menino tirado do pai aos 7 anos, criado sob outro sobrenome, que virou um dos policiais mais preparados do estado de São Paulo, e que agora luta pela vida no mesmo hospital que não conseguiu salvar a irmã. Deixa nos comentários: você sabia que Ronixon não era filho biológico do mesmo pai de Eloá? Segue o perfil para acompanhar as próximas atualizações sobre o estado de saúde dele.